Vamos lá, pessoal, vamos estudar e nesse momento eu quero falar com você sobre as súmulas de jurisprudência atualizada. O que o professor fez hoje aqui? Eu separei as súmulas do STF e do STJ sobre direito civil, sobre contratos, assuntos atrelados, vinculados aos contratos. Então eu acabei separando por assunto e isso vai ficar muito legal para você estudar. Então vamos juntos aqui. Pós-graduação, alto nível, eu quero muito que você seja um especialista. Não faça tudo, quem atua em todas as áreas, as chances de errar é muito grande. Quem faz tudo não faz nada, né, gente? Então, vamos nos concentrar, vamos nos tornar especialistas, tá? Vamos lá, vamos focar, então, nas súmulas, nesse estudo jurisprudencial atualizado. Vamos lá, vamos juntos. Quero começar aqui, então, diante das súmulas do STF e do STJ, de direito civil, vinculadas a contratos, eu vou começar pela súmula 245 do STJ. A súmula 245 do STJ, ela esclarece o quê? Que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Tá? Então, nós sabemos que o contrato de alienação fiduciária é o contrato mais utilizado hoje, é mais garantido para o banco, para a instituição financeira, e os juros é menor para o consumidor. Então, é o contrato, de certa forma, mais utilizado não só para a compra de veículos, mas também para a compra de imóveis. E ficou esclarecido nessa súmula que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas, o atraso das dívidas garantidas por alienação fiduciária, dispensa a indicação do valor do débito. Então, eu não tenho que colocar nessa notificação o valor do débito atualizado. Isso não seria uma tese de defesa. Então, você que é advogado ou advogada, é contratado para ajudar o seu cliente numa situação que está em atraso e mora, cuidado, hein? Cuidado porque não é uma linha de defesa, não é uma boa tese de defesa. Nós sabemos que no atraso de financiamento imobiliário, nós temos poucas teses boas para poder ajudar nosso cliente. A revisional é uma ação revisional, juros abusivos, taxas abusivas. É uma ação complexa, não é uma ação fácil. É uma ação que, quando conseguimos êxito, conseguimos em segundo e terceiro grau. Precisa tomar muito cuidado se é uma ação pura, simplesmente de juros e taxas abusivos, ou é uma ação de fato que trata outras questões, como venda casada, algum seguro embutido, né? Então, eu preciso tratar com muito cuidado. E essa ação revisional, sempre, gente, fica a dica do professor, sempre trabalhar com um laudo técnico. Não faça ação revisional de juros abusivos, tanto para financiamento, consignados, financiamento imobiliário, sem ter um laudo técnico. Tem que ter um laudo técnico para comparar com a perícia. Inclusive, tem que pedir perícia. Nós temos duas provas, nós estudamos aqui na pós. De um lado as provas orais e do outro lado as provas documentais. Provas orais, nós temos testemunhas e depoimento pessoal das partes. Essas provas serão apresentadas numa audiência de instrução e julgamento. Ação revisional, dificilmente nós vamos trabalhar com provas orais. Ação revisional, nós trabalhamos com provas documentais. Ninguém ganha processo revisional com prova oral. Não temos nem audiência em regra, né? Nem audiência temos de instrução e julgamento na ação revisional. Ação revisional nós ganhamos com laudo, perícia, provas concretas, documentais. Então, deixa de lado as provas orais, testemunhas de depoimento pessoal das partes, apresentada numa audiência de conciliação, numa audiência de instrução e julgamento, não de conciliação, e vamos trabalhar sim nessa ação, nós vamos trabalhar sim com provas orais, documental em sentido estrito, que mais? Prova testemunhal, não dá para fazer por escrito, porque é na audiência, então eu tenho essas provas orais, papéis, palpável. Então eu tenho sentido estrito, que é qualquer papel, um laudo técnico, inspeção judicial, o juiz a tal local, que nas ações revisionais não tem funcionado, não tem utilidade. A perícia, sim, e a ata notarial, né? A ata notarial que é reconhecida como prova. Então, fique atento em relação a isso. Nós temos dois conjuntos de provas, né? Podemos dividir provas em duas espécies. Provas orais, que são apresentadas numa audiência de instrução e julgamento, esquece a audiência de conciliação. Essas provas orais são testemunhas e depoimento pessoal das partes. Do outro lado, nós temos as provas documentais. Nessas provas documentais, eu tenho que apresentar o quê? Prova documental em sentido estrito, tudo que seja palpável, um laudo técnico, uma avaliação. Inspeção judicial, eu peço ao juiz, a juíza fazer uma inspeção judicial no local, mas na revisional não é utilizada. Tem a ação também muito interessante, uma ação importante, que é a ação chamada ação prova, né? Pericial, que tem que ter nesse tipo de ação. E a outra prova que nós temos também é a chamada prova de ata notarial, fazer uma ata notarial. Tá? Então, muita atenção em relação a isso. Essa é a súmula 245 do STJ, nos interessa muito, tá bom?
Vamos para a próxima súmula, vamos estudar a próxima súmula aqui. A próxima súmula que eu quero falar com você é a 298 do STJ. Essa súmula esclarece o quê, professor Júlio? O alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Então, essa súmula ela garante o quê? O alongamento de uma dívida originada de origem do crédito rural, do empréstimo rural, constitui faculdade sim na instituição financeira, mas de direito do devedor nos termos da lei. Então, também já está pacificado isso. Nós não temos um entendimento contrário nesse sentido quando a dívida se trata de crédito rural, tá? Então é importante também. Outra súmula que nos interessa também é a súmula 150. Essa súmula 150 é do Supremo Tribunal Federal. Eu estou tratando primeiro das súmulas aqui de obrigações. Essas súmulas são importantes. E a súmula 150 do STF, ela esclarece o quê? Que prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Então existiu uma dúvida. Nós temos a prescrição que é estudada no artigo 206, lembrando que a ação declaratória de nulidade não tem prescrição, a anulatória tem prescrição de 4 anos, no direito praticamente tudo tem prescrição, né, a não ser as ações anulatórias, só para não errar, tá? Declaratória de nulidade, porque senão a gente confunde. Muita gente acha que a anulatória e a ação de nulidade é a mesma coisa, não é. Eu tenho a ação anulatória e tenho a ação declaratória de nulidade. A ação declaratória de nulidade não tem prescrição, então cuidado. Ficou bem pacificado então na súmula 150, que prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Então, está bem estabelecido isso pelo Supremo Tribunal Federal. Mais uma súmula que nos interessa é a 159, do STF também, do Supremo. A súmula 159, também de direito das obrigações, interessa a nós, vinculada, conexa aos contratos. Ela esclarece o quê? Que a cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do artigo 1531 do Código Civil. Professor, o que é isso? As cobranças excessivas, abusivas no Código de Defesa do Consumidor são condenadíssimas, né? São condenadíssimas. No Código Civil, essa relação é civilista, eu costumo dizer, precisa tomar cuidado, que nem sempre é como acontece no Código de Defesa do Consumidor. Então, muita atenção em relação a isso. O artigo 1531 do Código Civil, ele esclarece o quê? Né? Na verdade, esse artigo ele falava... porque do Código Antigo, né? Então esclareceu o quê? Que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as dívidas recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver pago no segundo, equivalente ao que lhe exigir, salvo se lhe for prescrito o direito e decair. Ou seja, essa relação que nós temos hoje no novo CPC, que é uma regra, se eu sou cobrado indevidamente, eu tenho que ser indenizado em dobro, já era uma regra do antigo código também. Então, o entendimento dessa súmula, apesar de mudança do código, foi o mesmo, foi mantido. Então, é importante falar dessa súmula também. O assunto está pacificado de fato também, tá bom? Então, é importante. Vamos lá. Agora sim, tratando sim das súmulas contratuais, tá? Então, vamos fazer esse estudo de forma aprofundada aqui. Quero trazer para você a súmula 293. Essas súmulas eu separei as primeiras eu falei em direitos e obrigações. Então, direitos e obrigações, eu falei da súmula 245 do STJ, falei da súmula 298 do STJ também, falei da súmula 150 do STF e a súmula 159, ok? Fecha aí, coloca ponto e vírgula, né? Faça um tracinho aí. Essas súmulas são vinculadas aos direitos e obrigações. Agora eu quero falar com vocês sobre as súmulas dos contratos em si, tá? Então, muita atenção, tem muita súmula para a gente estudar aqui, hein? Vamos embora. Vamos lá, vamos estudar juntos aqui. Primeira súmula que eu quero tratar com você aqui, que nos interessa muito, hein? É a súmula 293 do STJ. A cobrança antecipada do valor residual garantido, o VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Então, existiu uma discussão no passado se a cobrança antecipada do valor residual garantido, né, que é o VRG nos financiamentos, ela traria ou não a caracterização, ou tiraria essa característica de contrato de arrendamento mercantil. Então já está pacificado na súmula 293 do STJ que não tira, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Então também súmula importante para a gente estudar na nossa pós aqui. Então anota aí, a súmula 293, tá? Vamos lá, não vai passar nenhuma súmula hoje aqui, hein? Só súmula importante, hein? Mais uma súmula que eu quero falar com você é a 269 do STJ. No contrato de arrendamento mercantil, leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa,
é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituir em mora. Então, a súmula 369 do STJ, no contrato de arrendamento mercantil, esclareceu muito bem que, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituir em mora. Então, isso também está pacificado na súmula 369 do STJ. Mais uma súmula que nos interessa, e muito importante também, é a súmula 28 do STJ também. Essa súmula fala do contrato de alienação fiduciária, um dos contratos mais importantes que nós temos na prática, né? Um dos contratos mais utilizados no mundo dos negócios jurídicos. E essa súmula 28 também tem que ser entendida, compreendida, para ser usada para o advogado que atua com contratos. Nós não podemos ser surpreendidos com teses de defesa, nós precisamos conhecer as súmulas. Súmulas do STJ e do STF são súmulas obrigatórias, né? Tanto do Supremo como do Superior nós precisamos conhecer. São teses importantíssimas. Então, a súmula 28 esclarece do STJ, anota aí, que o contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter objeto bem, já que já entregava o patrimônio do devedor. Então, é isso que trata a súmula. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Essa súmula, gente, ela é interessante por quê? Porque nós temos várias modalidades novas de financiamentos imobiliários. Nós temos hoje o financiamento imobiliário que você dá um imóvel em garantia e reduz os juros. Você dá um imóvel que você já tem para comprar outro. Você dá um imóvel que você já tem para comprar um imóvel, um outro imóvel. Então, você consegue reduzir os juros porque a segurança do banco é menor. Ou melhor, é maior, né? Então, de fato, é uma súmula interessante também para que a gente possa tratar, tá bom? Então, importante tratar aqui dessa súmula porque a segurança do banco é maior, uma súmula que também é utilizada em matéria de defesa. Não é nada abusivo, ficou bem esclarecido isso. Mais uma súmula que eu quero tratar com você é a 335 do STJ. Anota aí, súmula 335 do STJ. Nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Então, nós temos a Lei 8.245 de 91. Quando nós falamos de locação, nós temos diversas legislações importantes. Temos a Lei 8.245 de 91, alterada pela Lei 112 de 2019, e temos também outras legislações importantes. A Lei do Inquilinato ela vai tratar da locação residencial, não residencial e locação também não residencial, que é a comercial. Né? Então, nós temos 3 locações de bens imóveis que são tratadas na Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91. Só que nós temos o Código Civil também. O Código Civil ele vai tratar das locações em regra de bens móveis, cadeira, mesa, extintor, qualquer bem móvel. Mas em caráter de exceção, o Código Civil também vai tratar de contrato de locação, da relação locatícia, de relação locatícia de bens da União, Estado, município, os entes federativos, autarquias. O Código Civil também trata, em caráter de exceção, de bens imóveis, como vaga de garagem, com matrícula autônoma. Anota aí, vaga de garagem com matrícula autônoma. E o Código Civil também trata como exceção, gente, isso é importante também deixar claro, também vai tratar do espaço publicitário. Um grande exemplo que eu dou é o outdoor, né? O outdoor. Então nós temos nesse cenário, de fato, nós temos nesse cenário, é importante bater um papo sobre isso, nós temos sim 3 legislações importantes que vão tratar sobre locação, a relação locatícia. Lei do Inquilinato, ponto, 8.245/91, locação de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Código Civil, que vai tratar das locações de bens móveis, em caráter de exceção dos entes federativos, locações dos entes federativos. Também espaço publicitário, outdoor é um exemplo que eu dei, e vaga de garagem com matrícula autônoma. Olha quantas ações nós temos. Acabou, professor Júlio, só tem o Código Civil ali no Inquilinato. Não, tem mais, gente, tem mais. Nós temos ainda o Estatuto da Terra, né? Não podemos esquecer o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra também vai tratar da locação de espaços rústicos e rurais, ou seja, sítio, chácara, fazenda, rancho. É o Estatuto da Terra que vai tratar. Então nós temos, pelo menos no Brasil, para esgotar o assunto e aprofundar bastante mesmo, nós temos aí sim três legislações importantes. Lei do Inquilinato, Estatuto da Terra e também temos aí, também muito importante, o Código Civil. Tá? Então temos que saber. O que diz a súmula 98 do STJ? O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem já integrado ao patrimônio do devedor. Foi a súmula 28 que nós falamos.
Aí eu fui para a súmula 335 do STJ. Nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e da retenção. Cuidado! Quando nós falamos da lei do inquilinato, nós temos o artigo que trata de nulidade. Qualquer artigo dentro de um contrato, né, cláusula dentro de um contrato, que venha para diminuir a lei, que venha para, de certa forma, desequilibrar a legislação do inquilinato, é importante dizer, sim, que essa cláusula é nula. É fato. Mas nós temos exceções. Né? Temos exceções porque eu tenho aí a possibilidade, sim, de criar uma cláusula de renúncia em relação às benfeitorias. O artigo que é muito importante na lei do inquilinato, na lei 8.245 de 91, 18 de outubro de 1991, é o artigo 45 da lei. E ele é muito claro. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbem a prorrogação prevista no artigo 47, ou que afastam o direito de renovação, hipótese do artigo 51, ou que impõem obrigações pecuniárias para tanto. Então, o artigo 45 é um artigo importante porque ele traz a possibilidade da nulidade de qualquer cláusula que venha fraudar a lei. Então nós temos, em relação a esse artigo, nós temos a contratese, uma tese que pode ser usada numa ação anulatória, uma ação declaratória de nulidade, lembrando novamente que a anulatória é uma ação, tem um objeto, e a ação declaratória de nulidade tem outro objeto, tá? Então é importante tratar desse assunto. Quando nós falamos aqui da súmula 335, então anote aí, súmula 335 do STJ, essa súmula esclarece o quê? Que nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, ok? Então, fica claro, fica evidente aqui, uma súmula muito importante que nos interessa muito dentro da nossa prática jurídica, nossa prática de estudos, tá bom? Legal. Vamos para a próxima súmula aqui, a súmula que eu também quero que você conheça, é a súmula 541 do STJ. A súmula 541 do STJ traz o quê? A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duôtruplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Então, a súmula 541 do STJ também trouxe uma inovação em relação aos contratos, que é a previsão no contrato bancário, que nos interessa muito, objeto da nossa posse, que é a taxa de seguro, ou de seguros, né, como é chamada, de seguros, a taxa chamada de juros, né, não de seguro, mas de juros anual, superior ao duôtruplo, né, duôtruplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Então, ponto também interessante, ponto importante também que temos que anotar. Mais uma súmula que nos interessa muito aqui também, merece uma atenção especial, é a súmula 539 do STJ. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a partir do dia 31/3/2000, tá? Então, também a súmula que foi editada pela MP 1963/17 de 2000. Depois foi reeditada pela medida provisória 2170 de 2001, que também expressamente pactuada, tá? Então, também é importante. Mais uma súmula que pode ser que você use, eu quero clarear as suas ideias em relação à súmula, para que você possa usar como tese de defesa, é a súmula 379 do STJ. Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês, tá? Então, essa súmula também é importante. Eu diria que dentro dos estudos contratuais, das súmulas de jurisprudência atualizada, essa súmula é muito importante. Então, nos contratos bancários, são, sim, regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês. Então, também uma súmula que nos interessa muito, tá? Legal! Eu espero você na próxima aula. É importante estudar a súmula para se atualizar, para que possamos juntos conhecer melhor e enfrentar o nosso dia a dia. Quero desejar bom dia a todos, quero que você tenha uma excelente semana. Vamos juntos, estuda que a vida muda, gente. Tem que estudar, tem que estudar. É muito importante estudar. Parabéns para você que está fazendo a pós-graduação focada na prática. Faça os cursos gratuitos também, entre lá no site www.portaleso.com.br, curta os cursos gratuitos, tem muitos cursos à disposição, Portal ESO, né? www.portaleso.com.br, curta assim, tem muita informação para você aprender, para você
de fato ninguém enganar você, isso é muito bom. Muito obrigado a todos e eu espero você na próxima aula. Até já!